presidente Donald Trump, ele disse que as tarifas sobre alguns produtos do Canadá e do México podem aumentar. A gente lembra que o Donald Trump ele vem falando sobre essas tarifas que serão aplicadas aos produtos importados tanto do México quanto do Canadá para entrarem em vigor em abril. Deu aí uma extensão desse prazo, enquanto isso as negociações acontecem, né, Gabriel? E não parou por aí. Ele também falou sobre a economia dos Estados Unidos. Qual seria o impacto de tudo isso? Exato, é a grande discussão, é a grande pergunta. Qual será o impacto dessas tarifações generalizadas que ainda não começaram, só para a China que está valendo, mas para México, para Canadá, essas tarifas estão sendo adiadas aos poucos. Ele comentou, ele foi perguntado sobre uma possível recessão, falou, Trump, essas medidas que você está propondo, elas não podem causar uma recessão nos Estados Unidos? Há alguns integrantes do Fed que já indicam, falou, caso essas tarifas sejam aplicadas, caso elas sejam extensas, elas podem fazer com que a economia dos Estados Unidos, ela perca força, ela entre numa recessão. E ele evitou comentar sobre o assunto. Qual seria a resposta que daria mais calma para o investidor? Não deixaremos isso acontecer, os Estados Unidos é uma potência econômica, nós vamos fazer revisões para as tributações, as empresas vão produzir mais aqui dentro, isso não vai acontecer com os Estados Unidos. Ele falou, não gosto de fazer esse tipo de projeção, nós podemos ter um período de transição, transitório, mas o que eu estou buscando é tornar a América rica novamente. O que dá a entender nas entrelinhas é que ele está disposto, talvez, a colocar os Estados Unidos numa recessão para atingir os seus objetivos. Os índices americanos lá na Bolsa de Valores já acordaram nervosos, incomodados com essa entrevista que foi cedida no domingo. Então, uma informação nada amigável com o investidor para começar a semana. Trump dizendo que não descarta ou evitando comentar se os Estados Unidos vai ou não entrar numa recessão neste 2025. E ele também fala em aumentar tarifas para México e Canadá, Canadá especificamente. Tivemos eleição no Canadá, tem um novo primeiro-ministro, subiu o tom contra Trump e ele devolve falando que pode até aumentar essas tarifas de 25%, pode afetar laticínios, madeira, levando as tarifas lá para sei lá quanto. Tem gente falando em 250%, mas aí, claro, a gente entra nessas bravatas, nessas discussões de Trump. Ele não descarta nem recessão, nem aumentar as tarifas que já foram anunciadas, adiadas por 2 vezes e ainda estão em discussão, Carol.